A autorregulação, como todo mundo sabe, na verdade, os bancos estão querendo assim, entre aspas, acabar com a dança de carteira, né? Estão querendo tirar um pouco essa mudança. Porém, eu dei um comentário outro dia, não sei no âmbito jurídico aí se é plausível ou não. Essa medida da dança de carteira, há algum tempo atrás, foram os próprios bancos que fomentaram isso. Os próprios bancos foram lançando tabelas cada vez menores, as promotoras incentivando o correspondente a fazer a portabilidade, né? Lógico que isso tem muitos correspondentes que usaram isso de forma errada também, né? Não adianta a gente colocar a culpa só no banco e não olhar para o nosso mercado, a gente sabe que tem muita coisa errada. Só que os bancos hoje criaram uma autorregulação muito mais rigorosa, onde o que eu vejo é que só a gente está sendo penalizado. E a gente está sendo penalizado por uma medida que os próprios bancos pediram para nós fazer. É. Então, os bancos de rede não estão sendo penalizados por não terem comissão, eles vão continuar aportando, a gente vai perder a nossa carteira. E aqui fica uma posição minha, não sei se da maioria, por que os bancos não tiram as tabelas menores se eles querem realmente acabar com a dança de carteira? E teve gente que até me respondeu, mas isso vai tirar a livre concorrência, isso vai afetar o consumidor. Queria saber contigo, no âmbito jurídico, né? Eu acho que não afeta o consumidor porque o banco pode trabalhar com a taxa que ele quiser até um limite. Ele tirando taxas menores, não fere uma liberdade do consumidor, certo? E o que você me diz a respeito desse tema, Sérgio? Bom, primeiramente, né, eu acho que eu gosto de fazer uma pequena introdução que é muito importante a gente ter em mente, né? Querendo ou não, seja uma promotora grande, um correspondente bancário grande, e pela natureza jurídica todos são correspondentes de instituições financeiras. Tem no mercado uma fala que a promotora é aquele que, vamos dizer assim, é o fornecedor, é aquele que é a grande promotora e o Corban é o pequeno. Né? Mas, do ponto de vista jurídico, do meu ponto de vista, pelo menos, do escritório, tecnicamente todos são correspondentes bancários. E dentro disso, Lucas, o que eu avalio? Tá? Eu avalio que o nosso discurso ele tem que ser sempre alinhado com a categoria, né? Não é uma categoria profissional de trabalhadores, mas é uma categoria econômica de empresas, ele tem que ser alinhado para que a gente também não entre em conflito entre nós. Né? Então, assim, então, do ponto de vista de discurso, de opinião, quando a gente falar correspondente bancário, a gente vai estar sempre falando de toda a categoria econômica que tem que estar unida e não estar em conflito. E aí, entrando nisso, a gente sabe que, querendo ou não, historicamente, os correspondentes bancários que foram crescendo, e principalmente crescendo no modelo de criando outros parceiros, eles foram tendo bonificações, acordos de produção, taxas melhores. E isso gerou o quê? Gerou vamos dizer assim, uma subcategoria de correspondentes bancários. E aí, quando tem uma taxa de portabilidade muito interessante, é natural que a concorrência vai pegar solto, né? Então, o incentivo à portabilidade vem com a remuneração. E aí, nesse contexto, a gente teve, principalmente ali em 2020, os bancos tomaram ali a primeira medida da autorregulação, que foi não remunerar a portabilidade abaixo de 12 meses. Como se isso fosse resolver o problema da portabilidade. Então, eu acho que, assim, até aí, do âmbito de autorregulação, eu sou completamente contra não remunerar o correspondente. Mas eu acho que, ao longo do tempo, a autorregulação ela foi perdendo um pouco a característica essencial, que era regular o mercado para acabar com as más práticas. Então, assim, o que eu vejo? Sobre o aspecto da livre concorrência, pessoalmente falando, que eu tenho um perfil mais liberal, né, uma visão mais liberal, eu acho que o Banco Central não tem que regular nada e que a livre concorrência ela tem que ocorrer. Mas a minha preocupação, daí assim, vamos lembrar, lá em 2011, a gente teve uma resolução que veio ser anexa a 3954, que limitou o recebimento da comissão à vista em 6%.
Isso para E mim... 4 de período. E o resto ficou tudo por diferido. Então, assim, ó, isso para mim é uma interferência na livre atividade, na livre iniciativa imensa. Então, assim, como é que o Banco Central vem e regula uma relação privada? Tá. Beleza, eu acho isso grave. Com relação à questão das taxas, quando tu tem um Banco Central que regula as instituições financeiras e que, porventura, essas regulam a gente, e principalmente quem está nas cadeiras do Banco Central são as próprias instituições financeiras, aí eu acho que começa a ficar complicado. Por quê? Porque os interesses do correspondente bancário em si, seja pequeno ou seja grande, ele vai estar sempre subdimensionado. Ele não vai estar sempre, ele não vai estar sempre privilegiado. Então, assim, eu acho que o mercado tem que praticar as taxas que bem entender. Mas no momento que o próprio banco, né, que as próprias instituições e o Banco Central regulam uma situação em que causa uma concorrência desleal, aí a gente tem CAD, a gente tem CARF, a gente tem inúmeros órgãos que vão ter que estar observando se isso não está causando um monopólio, se isso não está causando um problema no mercado. Porque a gente tem, querendo ou não, até estava analisando os dados, né, os bancos de redes tinham lá 25%, né, da carteira. Após a autorregulação, estamos com 60%. Então, isso está ficando concentrado nesses principais bancos, que são os principais bancos que estão regulando essa relação, né? Então, assim, minha opinião jurídica, eu acho que não tem que ter interferência na iniciativa privada, mas a autorregulação, ela deve ser focada somente em boas práticas de mercado e não afetar a nossa sobrevivência, o quanto que a gente vai receber. E aí tu falou uma coisa importante, né, Lucas, que é o quê? Poxa, a gente não recebe a remuneração abaixo dos 12 meses. Agora a gente não dos 360 dias, como se fala, né, mas dá 12 meses. A gente não recebe a remuneração pela margem advinda de período inferior a 360 dias. A gente não recebe remuneração porque o CPF está bloqueado, porque eles querem impedir uma liquidação antecipada ou que o cliente... Eu acho que aí está fugindo muito do que deveria ser a autorregulação, que é regular os correspondentes para que boas práticas para o consumidor sejam colocadas no mercado. E isso, na verdade, no meu ponto de vista, prejudica o consumidor. Porque ele não vai ter o correspondente bancário, que esse é o diferencial do correspondente bancário. O correspondente bancário ele tem um leque de opções de taxa de juros e ele pode colocar na mão do cliente dele a melhor. Já o banco, ele vai querer colocar dele. Então, assim, quem é que a gente está prejudicando? Então, a gente está sob uma premissa de que a autorregulação ela é favorável, ok? Mas no momento que fica mexendo na remuneração do correspondente bancário, e isso faz com que desmotive que o consumidor saiba das suas taxas, eu acho que isso sim é grave. E isso fere, inclusive, né, a resolução, a lei da portabilidade, que o consumidor ele pode portar o contrato quando ele quiser e como ele bem entender. Então, qual que é o objetivo? É que ele não fique sabendo das taxas melhores que ele pode portar o contrato? Então, isso, para mim, isso me parece grave, mas não no ponto de vista que afeta a livre concorrência, mas do do grande monopólio que a gente começa a criar e isso começa a impactar o mercado. Sim, até o que eu quis dizer na hora que eu fiz o meu comentário é essa sobreposição, tá? Não foi bem a questão da livre concorrência ali, foi a sobreposição que eles falam que querem uma coisa, mas na verdade demonstram outra. Né? Porque eles falam que não querem essa dança de carteira, mas continuam com as taxas baixas. Né? Então, os bancos de rede continuam podendo portar. E aí entra, baseado no comentário que você fez, da interferência do Banco Central, outra coisa muito prejudicial para o nosso mercado, que é a coobrigação. Né? Que quando você antecipa essa diferença, se você perder essa carteira antes, você cai na coobrigação. Entendeu? E os bancos, dessa maneira, não estão nem dando a possibilidade da gente, muitas vezes, segurar a carteira. Eles estão abrindo as portas para o banco de rede vir e tomar nossa carteira. Né? E além da gente não ter comissão, ainda perder uma comissão que a gente não vai ganhar. Né?
e perder de um contrato bom. Porque Sim. fez uma operação ali e essa operação foi cortada, daí eles entenderam que aquilo que eles não receberam, sei lá, vamos pegar uma coobrigação antes dos 30 dias. Foi cortado antes dos 30, ou dos 60, ou dos 90, que dependendo do banco tem isso, né? Poxa, daí ele pega e entende que aquilo, ele não recebeu nenhuma parcela de juros, vai lá, desconta da promotora grande, a promotora grande vem e desconta da nossa, claro, natural, né? Não é culpa da grande promotora, mas ele vem e desconta de um contrato bom. Entendeu? Então, assim, o que acontece é que o correspondente está completamente batido nessa relação. Por isso que é importante para o correspondente bancário, e aqui eu falo isso muito tranquilamente, né? Aqui no escritório, a gente atende as promotoras que atuam com parceiros e a gente atende o pequeno promotor, aquele com 5, com 10, com 20 colaboradores. Né? Então, assim, a gente consegue ter uma visão 360. E é muito importante, gente, vocês sempre olharem o contrato de parceria comercial que é feito, muitas vezes é um contrato de agenciamento, às vezes é um e-mail. É importante olhar essa relação para quê? Para que caso se sinta lesado, tu tem que usar aquele contrato a teu favor. E aí, é o contrato que não pode deixar no contrapé. Então, essa que é a análise essencial de uma relação entre as promotoras perante o banco. Porém, os contratos entre banco e correspondente direto, eles, por natureza, eles já são leoninos. Por quê? Porque eles passam todo o risco da atividade para o correspondente bancário. Quando não é isso que a resolução do Banco Central diz. Não é isso que o Banco Central fala. Como é que o risco da atividade econômica vai ser passado para nós, que somos prestadores de serviços, ao invés da instituição financeira que é a tomador e que recebe o spread bancário e todas as taxas. Né? E, inclusive, é o regulado, não somos nós. Então, assim, esse é o ponto mais grave. E aqui eu acho que vale a pena a gente falar da questão do risco da atividade. Quando a gente tem essa relação de um contrato leonino, para quem não conhece esse termo, mas é um contrato em que uma das partes está mais fraca que as outras, aí a única medida que a gente tem é efetivamente uma negociação. São duas medidas, né? A gente sempre vai pelo amigável, né? Por meio daí que já entrando numa estratégia, né? A gente procura de forma amigável, por meio de uma notificação extrajudicial, trazendo nessa notificação o que diz a resolução do Banco Central, o que diz o nosso contrato, como é que foi a nossa operação. E aí a gente notifica o banco ou a promotora que a gente tem, para que aquela relação fique transparente. Porque um dos problemas que a gente tem hoje é a falta de transparência. A gente não sabe porque ele não está sendo comissionado e por aí vai. E o segundo aspecto é o quê? Hoje a gente fica muito acuado por medo de perder código, por medo de ter uma disrupção ali, de ter uma ruptura com a promotora, que é o nosso fornecedor, em outros termos, e aí a gente fica aceitando tudo o que acontece. Mas uma coisa é certa, gente, não é porque esse contrato é leonino ou porque o mercado está funcionando assim que o judiciário precisa acatar. O judiciário está aí para dizer o quê? Pessoal, primeiro, o risco da atividade é da instituição financeira, certo? Segundo, o banco tem que ter os meios de cobrança dele. Se ele entender que a gente foi estornado, né, se ele entender que a gente merece ser estornado, no mínimo, ele tem que vir e fazer uma cobrança disso. Ele não pode vir tirar do nosso outro contrato bom que deu tudo certo, entendeu? Então, são questões que a gente tem que colocar. E fora, muito claramente, daí entrando em aspectos de SRCC, cara, vamos lá, a gente está trabalhando, o correspondente está trabalhando. A resolução do Banco Central diz que a gente tem que ser remunerado. Será que não vale a pena a gente questionar judicialmente a autorregulação? Né? Caso a caso, poxa, se a gente tem todas as provas, a gente tem toda a formalização com qualidade, né? A margem, e agora casos absurdos, com margem, eu chamo de margem virgem, né? Esse termo não está no mercado, mas uma margem livre, uma margem boa, que não foi advinda de nada, está causando problema no SRCC por causa do CPF do cara. Então, assim, eu acho que está na hora de começar a tomar medidas mais enérgicas, porque isso está ficando grave. Né? Uma coisa é um erro do sistema, outra coisa é uma parametrização do sistema de forma maliciosa. Né? Então, todo mundo sabe que as operações têm que ser analisadas caso a caso e não pelo CPF.
Tem servidores que têm mais que uma matrícula, por exemplo, né? Outra situação, poxa, será que não está na hora de nos informar antes, então, se a gente vai ser comissionado ou não? Que daí eu decido se eu continuo naquela operação ou não. Então tá uma bagunça, né, Lucas? E eu acho que é o seguinte, eu acho que o que a gente precisa é identificar essas situações. Daí eu acho que o movimento, isso é muito importante. Não só o movimento Olho do Corban, o movimento como um todo, dos correspondentes bancários. Identificar essas situações, entender que aquilo é legítimo e aí sim buscar as medidas cabíveis para tu receber a tua remuneração. Então essa aqui é a nossa opinião enquanto escritório, né? Baseado no que você falou, Sérgio, aparentemente o que dá para a gente entender é que a SRCC hoje é uma medida totalmente inconstitucional, né? Não sei se a gente consegue algo para provar isso ou não, até porque, como você falou, no Banco Central eles dizem que a gente tem que receber a comissão. E entrando naquele ponto que eu ia falar, você até fez um comentário que a SRCC hoje está muito mais uma medida maliciosa do que reguladora. A última nota que os bancos soltaram, uma questão que ficou muito confusa, confusa assim, não deram clareza para a informação, mas o que deu a entender é que, além da portabilidade, além da quitação, tem mais coisas que vai entrar na SRCC que não foi nos comunicado. Inclusive... E anteciparam a data ainda, né? E ainda puxaram mais para trás ainda a data. Sim, sim. Não, mas nesse último comunicado do Banco Central, eles até disseram que iam rever, os bancos disseram que iam rever, e iam colocar a situação certa ali informando o correspondente. Mas uma coisa que nos preocupou muito, que além de tudo isso já prejudicado muito o nosso mercado, igual você falou, tem gente que não está recebendo 5%. Né? O 5% não foi quitação. E um detalhe, no começo do ano, tá? Lembrando, voltando um pouquinho ali no tempo, em janeiro, fevereiro, que todos os clientes estavam negativos, porque o 5% venceu em dezembro, tivemos que esperar até virar o projeto de lei, né? Os próprios bancos soltaram tabelas também para deixar esse cliente positivo, para fazer a redução. E alguns casos que fizeram essa redução, está entrando agora na SRCC. Entendeu? Só que lá atrás, se não fizesse essa redução, não teria como fazer nada para o cliente. Né? Então, isso é algo assim, a gente está entre a cruz e a espada e não sabe para onde correr, porque se você não faz, o cliente vai no banco e vai fazer. Se você faz, você não tem comissão. Né? E a novidade ali que eu falei na divulgação dos bancos, é que contratos cedidos aparentemente estão entrando na SRCC, que é um outro absurdo. Eu não tenho. É o que você falou. O banco tem que assumir o risco da operação. Aí agora o banco negocia a carteira dele, né, porque na verdade essa cessão de carteira é uma negociação onde o banco recebe X% antecipado, em vez de ter um lucro lá no final, vai ter um lucro agora. Né, faz uma negociação comercial e prejudica a gente deixa de ganhar comissão por conta de uma ação que o banco está fazendo que a gente não tem poder nenhum de escolha. Lucas, isso isso é gravíssimo, né, do ponto de vista tanto comercial quanto jurídico. Mas daí é aí que entra, poxa, são vários casos, várias situações, né? E a gente tem formas de buscar isso, de buscar essa informação. O que está acontecendo hoje, que eu acredito que seja o mais grave, é a falta de suporte para o correspondente bancário, seja para o pequeno, seja para o grande. Porque, pessoal, pensa o volume de transações que acontecem, e aí as promotoras têm conta garantida, e aí fica entrando estorno, é um relatório financeiro complicado. Então, assim, eu acho que o SRCC, ele entra, né, em campo sem estar com o time em campo. Entendeu? Porque, poxa, se os bancos não se prepararam para ter um ambiente ali de contestações, em que fique de forma transparente as coisas, e principalmente que o sistema tivesse um parâmetro dizendo o que vai ser comissionado, o que não vai ser comissionado, a gente não teria todos esses problemas. Vamos pensar o seguinte, um caso bem simples de a gente pensar. Poxa,
estou com um cliente aqui, vou fazer uma operação, aparentemente eu li o extrato de consignação, tá ok, eu vi que ele é um cliente consignável, poxa, vou fazer essa operação. Se a gente sabe antes que aquilo não vai ser remunerado, e a gente percebe que aquilo é algo que pode ser remunerado, em vez de ser o caminho inverso de fazer toda a operação e depois receber negativa e ficar em busca da tua comissão, a gente poderia, antes do problema, ir lá e bater na porta do banco e dizer, olha, banco, eu acho que aqui está tendo um probleminha no sistema. Está dizendo que não vai ser remunerado, mas ele não se enquadra em nenhuma hipótese da autorregulação, né? Então, assim, eu acho que assim, precisa melhorar. Eu estou confiante, otimista, eu acho que vai melhorar essa questão do sistema. Só que a gente não tem uma segurança, né? Não tem isso falado. Pelo contrário, a gente percebe que parece que está apertando mais ainda as rédeas ali, né? E estão empurrando com a barriga essa situação, né? Que falam que vão arrumar e ninguém arruma nada. Exatamente. Eu acho que, assim, do ponto de vista macro, o correspondente bancário ele é muito importante para o país, né? Porque, querendo ou não, ele consegue levar, e aí que é a essência do correspondente bancário, né? Com esse engajamento que ele tem, ele consegue levar crédito barato para qualquer região do país. Eu não acredito que os bancos vão querer perder isso. Querendo ou não, uma lucratividade. A gente sabe que a autorregulação veio lá atrás, veio numa expectativa de que ou a gente faz a autorregulação ou a gente vai acabar com os correspondentes. Mas assim, né? Vamos combinar, né, Lucas? É uma mão de obra muito interessante para o... Sim. A gente sabe que se ele botar o bancário fazer isso, o bancário tem uma convenção coletiva extensa, o financiário também, que dá uma série de direitos. Qualquer negociação é só de cunho coletivo. O correspondente bancário, eles mudam as regras como eles querem, entendeu? Enfim, eles recebem uma lucratividade, é um crédito, poxa, quase que, vamos dizer assim, sem risco, né? O risco maior é quando, lá em INSS, quando tem um falecimento, porque o funcionário que não tem estabilidade, às vezes, dependendo do banco, ele já entende que não é consignável. Então, assim, eu acho muito difícil que o banco não perceba a importância do correspondente bancário. Por outro lado, eu acho que esses momentos, Lucas, demonstram que o correspondente bancário também precisa começar a pensar em outras alternativas. Inclusive, a gente já conversava, né, sobre montar a sua própria instituição financeira, fazer outras parcerias, né, utilizar bancos menores, né? Então, será que a gente precisa ficar nos bancos de rede? Será que não pode ter um movimento paralelo para tu criar a tua fintech? Enfim, eu acho que quando o correspondente bancário percebe que ele está começando a ficar muito dependente do sistema, que é a realidade hoje, eu acho que, querendo ou não, esse momento de crise faz crescer também. E eu acho que isso vai causar, de fato, uma profissionalização no mercado. A autorregulação, em que pese tenha o caráter de penalizar aqueles que agem de forma equivocada, como tu bem colocou, ela tem essas questões. Então, assim, eu vejo assim, tem um aspecto positivo, que é para regular o mercado nesse aspecto de más práticas, e esse negativo, que é, assim, eu não quero dizer que é malicioso, mas que ele acaba desvirtuando, né? Um desvio da finalidade da autorregulação no momento que tira o nosso ganha-pão. Eu acho que não é tirando o nosso ganha-pão, o nosso, que eu digo, dos correspondentes, né? Eu acho que não é tirando a nossa remuneração que a gente vai proteger o consumidor. Eu acho que é criando formalização digital, para que isso, né? Então, como está em movimento agora, eu acho que é qualidade nessa formalização, eu acho que é uma equidade nas estratégias de juros e de taxas. Para quê? Para que o cliente escolha pelo atendimento, o cliente escolha pela segurança, né? Não apenas por essa... É muita informação para ele, né? Então, eu acho que, querendo ou não, esse momento de crise vai fazer o mercado crescer. Eu só não queria perder a linha de raciocínio, Lucas, que eu tenho uma coisa aqui que é muito importante que está acontecendo. A Febraban criou, e eu acho que esse é um tema muito interessante, a gente tem discutido lá no escritório, a Febraban criou uma pontuação do correspondente, que está dentro da regra da autorregulação, que quando eles entendem que há uma procedência de uma reclamação lá no Bacen,
eles entendem que a gente tem que ser penalizado. E toda vez que tem essa procedência lá no Bacen, a gente... a Febraban, aí veja bem, não é o Banco Central porque ele não nos regula. Então, assim, o cliente fez uma reclamação de um contrato que ele nunca fez, de uma fraude. Aí, isso é pontuado lá, é reclamado no Bacen. O Bacen dá procedência. O Bacen tem que penalizar a instituição financeira. E aí a Febraban e a BBC, através da autorregulação, criaram uma pontuação para nós, dentro da autorregulação. E essa pontuação, ela não é muito grande, e cada vez que tem uma improcedência, tem uma sanção contra o correspondente. Então tem uma advertência, depois é uma suspensão por 5 dias, depois por 10 dias. Qual que é um problema gravíssimo que está acontecendo hoje? A promotora não tem muitas vezes nem chance de se defender. Ela não consegue exercer a ampla defesa e o contraditório. Então, assim, eu tenho tendo promotoras aqui que atuam na modalidade parceiros, que já sofreram advertência e 2 suspensões. E sequer a gente conseguiu se defender se aquilo era legítimo ou não. Então, assim, essa é uma questão também que é importante, porque daí a gente começa já a se posicionar. A gente vai ter que oficiar o Banco Central, Febraban, para que a gente consiga, pelo menos, se defender, para que a ampla defesa e o contraditório sejam estabelecidos, né? E baseado nisso, lembrando que às vezes a culpa não é nem da promotora, é do correspondente na ponta, porque quem trabalha com o modelo correspondente que não é sub, né, a reclamação vai para a promotora e não para o correspondente que realmente está causando o problema, né? E nessa linha de raciocínio, Sérgio, antes da gente entrar ali nas medidas que a gente vai aplicar contra a SRCC, existem muitas outras maneiras de regular o mercado de uma maneira mais suave. Suave que eu digo assim, deixando bem claro que o nosso movimento, tá? Eu já falei isso em outras lives, o olho do Corban, né? A gente espera que ele não morra, que a gente consiga realmente reunir o correspondente, tá? Trazer o correspondente, fazer uma união, porque a nossa briga agora, lógico, é contra a SRCC, pelo tanto que está prejudicando o mercado. Mas a gente não é contra essa autorregulação. A gente não é contra boas práticas do mercado. Pelo contrário, a gente quer sentar sim, a gente quer ter voz com os bancos para dar sugestões de como fazer isso. Eu acho que a gente acabando com fraudadores, robôs de digitação, roubo de margem, isso sim realmente atrapalha o nosso mercado e dá uma imagem negativa para ele. Então, existem outras maneiras de se fazer isso, baseado no que você falou ali da pontuação e tudo mais, até um treinamento mais específico para o correspondente bancário. Eu até costumo... Nós soltamos uma enquete outro dia, né? Eu sou uma pessoa totalmente a favor. Sei que vai ter muita gente que é contra, mas eu sou a favor da prova da ANEPS ou da Febraban presencial. Né? Que isso você realmente vai estudar, você vai estar ali. Isso é um jeito de eliminar alguns fraudadores que a gente tem no mercado. Então, deixando bem claro de novo que nossa luta é por um mercado melhor sim, mas não da maneira que está sendo feito. Pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar entrando na SRCC, mas pode fazer o comentário. E assim, né? Eu finge que me esconde e eu finjo que não vejo, né? Vamos lá, né? A resolução do Banco Central ela é muito clara que a gente precisa, que é só um nível de subestabelecimento. Alguns bancos estão trabalhando com subdireto. Eu acho que essa é uma medida, sinceramente, ela precisa prosperar. Né? Por quê? Porque no momento que o banco finge que não vê que tem o subindireto, né? E isso fica à margem, isso também prejudica o mercado, como tu colocou. Às vezes a promotora está lá, ela tem um parceiro dela e o banco ajuda a ter problemas. No momento que o banco, por exemplo, não faz uma análise de crédito efetiva ou de formalização com empréstimos com valores mais baixos, tipo até R$10.000, tem alguns bancos que até 15, enfim. Então, assim, o banco está preocupado com o volume. Será que, de fato, ele está preocupado com a formalização? Se o risco da atividade é dele, e aí a gente faz uma formalização e ele aprova, por que a gente tem que ser responsável por isso? É só ele barrar?
É ele criar mecanismos para barrar isso, entendeu? Então, assim, então vamos lá. Eu estou lá no banco da Ecoval, a gente fez uma operação de 10 mil reais. Quem fez foi um correspondente que, sei lá, abriu o CNPJ, ou então foi um fraudador. O fraudador enganou a promotora com laranja, ele enganou, então ele fez um rombo no mercado. E aí o banco passou aquilo, passou a rodo, aqueles empréstimos, porque eram valores baixos. E aí quem é que vai ser penalizado? É a promotora que estava com o código, certo? Mas será que a responsabilidade de fato é dessa promotora ou é do banco que emprestou e que deixou esse processo todo acontecer? Então, assim, não é só tirando remuneração que a gente vai resolver o mercado. A gente tem que levar isso a sério, a formalização tem que ser levada a sério, né? Sim. Esse ponto que é importante a gente trazer aqui, porque, querendo ou não, quem está carregando o peso dos problemas do mercado são os bons. E daí vale aquela velha máxima, né? Os bons pagam pelos maus. E é isso que é o que está acontecendo hoje no mercado, né, Lucas? Sim. Mas partindo ali agora para a SRCC, Sérgio, o que você trouxe para nós a questão do que realmente é efetivo a gente fazer, né? Você comentou ali da notificação extrajudicial, se não resolver de realmente cobrar na via judicial o que é nosso por direito, como que isso iria funcionar, como que é possível fazer isso. Até tem a pergunta aqui da Ana Tessia Braga. O banco pode ser punido pelo erro deles afirmarem que o cliente está no SRCC? Então, cabe, além do... Porque vamos dizer assim, até complementando a pergunta, depois eu deixo você falar. A SRCC está causando um dano inimaginável no mercado, né? Por mais que, vamos dizer assim, a grosso modo, eu perdi um pouco, o outro perdeu um pouco, mas para muita gente esse pouco é muito. Tem gente que corre o risco de fechar as portas por isso, tá com aluguel atrasado, atrasou conta, recebeu comissão, depois vem um estorno, às vezes de maneira indevida. E isso vai gerar juros, vai gerar prejuízo, desconforto, além de receber de volta o que é nosso. O banco pode ser penalizado de alguma outra maneira, ter que ressarcir isso com juros, com correção, ou como que vai cobrir esse dano total que está sendo causado ao mercado? Eu acho que são coisas diferentes. Quando a gente fala do macro, tá, Lucas? A gente precisaria que houvesse sinceramente falando, a gente precisaria que existisse uma medida coletiva. Né? Então, vamos lá. Um mandado de segurança coletivo, né? Uma ação civil pública pela entidade que representa a categoria, que seria o ideal. Né? Como isso não está acontecendo, o único meio é quando o empreendedor, nesse caso, ele entende que ele está correto e aí tu usa as medidas cabíveis, né? Uma das medidas a primeira que a gente pode utilizar é uma notificação extrajudicial. Né? E aí, gente, vamos lá, a gente precisa ter certeza, né, de que aquela nossa operação ela está adequada do ponto de vista da resolução do Banco Central e muitas vezes até dentro da própria autorregulação. E aí a gente precisa reunir essa série de documentação, as datas, os prazos. Todo mundo está acostumado a fazer contestação no banco. Né? Ou então, manda para a promotora e a promotora grande faz a contestação junto ao banco porque ela tem o código. Então, é mais ou menos isso. É um primeiro ato, seria uma notificação extrajudicial. Eu acho difícil que o banco vai voltar atrás e vai querer remunerar. Porém, isso causa um efeito cadeia. Então, se tu é o correspondente direto, tu está dizendo o seguinte: olha, banco, eu já estou te notificando que se tu não me pagar, eu vou ter que entrar na justiça. Certo? Se tu não me pagar, eu vou ter que entrar na justiça. E, inclusive, aí, Lucas, não que quando a gente entra na justiça, a gente não tem uma certeza. Por quê? Porque cada cabeça de juiz é uma sentença, é um CPF, ele vai julgar de acordo com aquilo que ele vê. Então, assim, não é uma ação simples, cada caso tem que ser personalizado, né, para demonstrar bem para o juiz que o correspondente bancário está com a razão. Então, assim,
Supondo que o correspondente bancário não tenha os documentos, não tenha o relatório de créditos e débitos, né? Vamos pensar assim, eu conversei com promotoras que tiveram, sei lá, 60 contratos não pagos por conta do SRCC. Se uma promotora assim, um correspondente assim, ele está, vamos dizer assim, está saturado e ele quer entrar com uma ação, aí sim, aí de fato a gente está falando de um valor econômico muito mais expressivo, né? E isso precisa, obviamente, ser muito bem documentado. Então, assim, primeira coisa, correspondente, documentem bem essa relação. Como é que isso está documentado? Então, tu tem lá o extrato de consignação, tu tem todos os dados da proposta, as datas, tu sabe se aquela operação foi risco banco, foi risco promotor, enfim, o que aconteceu de fato, para que a gente consiga, de fato, demonstrar para o juiz que a gente merece ser remunerado com aquilo. Aí, beleza. O que pode ser feito? Um pedido liminar. O pedido liminar, ele é para quê? Para que a instituição financeira pague aquele valor. Muitas vezes o juiz defere uma liminar ou ele indefere uma liminar. Às vezes ele defere quando tem um perigo da demora, que é o que a gente chama, né, os requisitos para uma medida liminar dentro do direito, é a fumaça do bom direito, ou seja, é o ar de que tu está correto. Então, isso vem com a documentação. E o perigo da demora. E aí entra naquilo que tu falou. O perigo da demora pode quebrar minha operação, porque eu tive 60 contratos que foram estornados, tiraram os contratos que eles entenderam que estava errado, o sistema está errado, de contratos bons. E eu preciso disso para manter minha operação em pé. Então, é mais ou menos esse o caminho. Sobre o outro aspecto, sim, do prejuízo que está causando no mercado, o que pode ser feito via associação, né? Um dano moral coletivo, porque tu demonstrar isso, que a gente chama no direito de lucros cessantes, é aquilo que tu deixa de ganhar a partir de um ato ilícito, era um pouco mais difícil a demonstração. Então, também teria que ser ou no âmbito coletivo, através de um dano moral coletivo, via associação, que no caso deveria ser a ANEPS, ou outra que possa surgir, né? E aí, a partir disso, analisar caso a caso se há um lucro cessante ou não. Bem importante, né, gente? Como a gente está falando de sobrevivência do mercado, a gente, poxa, é sempre uma dificuldade a gente duelar contra o nosso tomador. Então, sempre há um receio da promotora de ter o código bloqueado e tudo mais. Aí cada promotora se organiza, né? Cria outro CNPJ, enfim. São as estratégias que o mercado tem para atuar. Mas os pedidos também pode ser para o quê? Enquanto tramitar a ação, que seja impedido de ser bloqueado o código. É um pedido mais difícil? Sim. Isso vai estar interferindo na iniciativa privada? Sim. Mas se a gente conseguir demonstrar isso de uma forma clara aqui, se o banco bloquear o código, a gente vai parar de operar, né? A gente pode pedir uma liminar para isso também. Então, resumindo isso que eu falei, Lucas. Primeiro, notificação extrajudicial para o pagamento. Segundo, ação judicial de cobrança ou até mesmo de obrigação de fazer, que a gente chama. Terceiro, com pedido liminar. Esse seria mais ou menos o caminho. A gente vai estar à disposição. Eu até vou escrever aqui, gente, o e-mail da doutora Vanessa, lá do escritório. Para quem quiser entrar em contato conosco, tirar dúvidas, tá? A gente vai estar esclarecendo e auxiliando a avaliar cada situação do correspondente. Ali, ó, colocando aqui. Cada situação do correspondente, se a gente tem um tiro certo ou não, porque isso é muito importante, a gente precisa ter assertividade, né? Não adianta também a gente só ir lá e fazer uma ação de qualquer jeito e achar que vai dar certo. Ô Sérgio, uma das dificuldades que eu acredito que o mercado está encontrando, né, a gente teve também alguns débitos nos contratos, eu questionei as promotoras, e um documento que eles pedem hoje para mostrar que não houve uma operação é o escondo. Né? Porém, esse escondo não sai mais no INSS. Depois que mudou lá o sistema do meu INSS e tudo mais, ele não sai mais. Né? Como conseguir comprovar que essa operação realmente é devida, que não cai no SRCC? Sendo que a gente não tem acesso a esse documento. Daí entra aquela estratégia da notificação extrajudicial, né? Teria que notificar o órgão ou até mesmo uma ação de prestação de contas para que seja apresentada a documentação. Então, assim,
às vezes assim, a gente não tem a certeza, mas se o banco está dizendo que a gente não tem direito à remuneração, ele tem que ter um motivo, certo? Correto. A notificação extrajudicial é para dizer, me diga e me prove o motivo. Quando eu estabeleço uma notificação extrajudicial e ela não é respondida, ou não é respondida a contento, eu já tenho uma pré-prova para o juiz dizendo, olha, eu tentei, eles esconderam, então por isso que eu estou vindo aqui. Entende? Então, assim, a gente talvez não precisa nem entrar, num primeiro momento, pedindo a cobrança. A gente pode entrar pedindo apenas a prestação de contas. Né? Então, isso vai variar de cada caso é um caso, então, perdão da redundância, né, Lucas, mas Sim. é importante sempre ter essa assertividade, porque também, se é para entrar, é para entrar para ganhar, né? Não é para entrar